Olá, alunos, estamos de volta, vamos tratar da unidade 2. Essa unidade 2 a gente vai tratar dos primórdios da administração. Como é que era esse processo da administração? A administração é uma ciência que surgiu agora, ela vem agora, no século XX, século XXI, como é que é? A gente vai tratar esses objetivos. Nós precisamos relembrar alguns aspectos do conhecimento pontual das sociedades antigas, das grandes sociedades lá no passado. Precisamos também compreender a importância que todas as sociedades elas tinham o processo de gestão, ou seja, o processo de administração. A palavra gestão e administração são sinônimos. Então, nós precisamos compreender que toda sociedade humana ela sempre teve os princípios de gestão, os princípios da administração. E também precisamos descrever aí quais foram as contribuições das sociedades, né? Por exemplo, os sumérios, a sociedade mais antiga que se tem, os babilônicos, os egípcios, depois a Europa medieval, a Europa renascentista, os nossos queridos amigos ali da América do Norte, os norte-americanos, enfim, como é que se processa esse desenrolar da ciência da administração até os nossos dias, né? Em princípio, é o seguinte, toda a sociedade antiga, a sociedade mais antiga que se tem notícia é a sociedade suméria, né, onde é hoje o Iraque, aquela região da Mesopotâmia, sumérios, os babilônios. Essas sociedades, elas foram sociedades organizadas, são os primeiros núcleos urbanos que se tem notícia da organização em torno de cidades. E vocês sabem, para gerir uma cidade é preciso de conceito de gestão. Você precisa ter lá a classe sacerdotal, que era a que vigorava na Suméria, você precisa de produzir alimentos, agricultura, você precisa estocar, você precisa vender, você precisa estabelecer regras de comércio, você precisa estabelecer linhas de transporte, ou seja, alguém precisa fazer isso. Nós estamos falando da administração. Então, todas as comunidades, sejam elas as mais primitivas, as mais antigas, como os sumérios, babilônios, egípcios, até as sociedades dos nossos dias, né, elas sempre têm o princípio da questão da gestão, dos processos de gestão, de administração. Também, essas práticas, elas não nasceram agora. Muitas vezes a gente olha para as empresas devidamente organizadas, as corporações que nós temos hoje, e você acha que as corporações, as empresas, a gestão, os processos, eles são como, eles sempre, agora que eles foram inventados, mas na verdade, eles sempre existiram, os processos de gestão sempre existiram. E uma coisa muito interessante que tem ocupado as pautas de nós administradores, nós que trabalhamos na área de ciências sociais aplicadas, é a questão da necessidade da gestão pública, que aliás é o curso pelo qual vocês estão fazendo, vocês vão sair habilitados em gestão pública, né, administração pública. Então, a gestão pública exige conhecimento e exige que eu e você saibamos um pouco em profundidade a relação aí dos princípios existentes, né? Então, as sociedades humanas, nos primórdios, a administração sempre foi presente. Por quê? Porque você tinha as necessidades de sobrevivência. Todo grupamento humano precisa sobreviver, precisa alimentar, transportar, etc, etc. Você também tinha necessidade de espaço para plantar, espaço para morar. E alguém precisava ordenar isso. A ordenação disso é a questão da administração, que nós vamos ver. Também, os grupamentos humanos, as sociedades antigas, elas se envolviam em guerras. Aliás, os homens sempre estão aí em busca do seu espaço, em busca do espaço para plantar, espaço para viver, para trabalhar, etc. e tal. Recursos naturais, as guerras. Então, toda guerra você precisa de uma organização de exército. Aliás, senhores, a teoria da administração, uma das coisas que é presente na teoria da administração são os processos de gestão que são originados lá na hierarquia militar e também na hierarquia do clero, né, da igreja, tal. Então, vejam, tudo isso tem princípio administrativo. Quando você pega um exército, por exemplo, você tem a formação hierárquica, a cadeia de comando. Cadeia de comando, nós vamos ver com o Fayol, lá na unidade 3 e 4, nós vamos ver que a cadeia de comando e princípio hierárquico, Fayol e Max Weber vão tratar disso, né? Assim como você tem que ter a divisão de armas, você tem que ter produção, enfim, ou seja, o processo administrativo. E todas essas sociedades antigas, sejam eles os sumérios, com as suas grandes cidades-estados lá, cidades sacerdotais, sejam os babilônicos, né, com o Código de Hammurabi, sejam os egípcios, né, com a construção das grandes pirâmides, a organização do trabalho, a divisão, sejam os europeus aqui na Idade Média,
com os grandes arsenais de Veneza, as grandes navegações, sejam os ingleses com a Revolução Industrial, sejam os norte-americanos, a administração ela sempre esteve e está nos primórdios da humanidade. Isso é tácito, isso é uma coisa presente. Por isso que nós, que vamos tratar com a administração pública, precisamos ter o conhecimento básico disso. O nosso livro, na unidade 2, traz um panorama muito bom sobre isso. Eu gostaria que você estivesse estudando, que você estivesse tirando suas dúvidas. Eu aguardo você lá no Moodle, dúvidas que você tiver, e nós vamos estar na interação aí durante essa semana que nós estaremos tratando da unidade 2. Bons estudos para vocês e eu aguardo vocês na unidade 3. Um abraço.